A Rádio Itaenga FM apresenta, a partir de agora, o programa Itaenga Notícias. Informações, notícias, prestação de serviço, utilidade pública. Tudo isso bem na hora do seu almoço. Itaenga Notícias, o seu jornal do meio-dia. Itaenga Notícia. Boa tarde, Itaenga. Boa tarde, Pernambuco, Brasil. Estamos no ar nesta tarde abençoada de segunda-feira, dia 25 de maio de 2026. Essa é a minha, é a sua, é a nossa Itaenga FM em 98.5, 19 anos no ar, prestando serviço à população, levando religiosidade, música, jornalismo, enfim, uma programação para todos os gostos. Você pode interagir e participar pelo 97916-7474 e 991-254929. Estou aqui com o pessoal que representa a Adagro Pernambuco, né? Que vai estar falando de assunto importante para você, agricultor, né? Agricultor que está aí na sintonia com a gente. Estou com... O microfone aí, pronto. Pode puxar o microfone aí na altura da sua voz, né? Pode puxar mais se quiser. Isso, muito bem. Você na sintonia. Estou com a Maria Eugênia. Maria Eugênia. Maria Eugênia, você faz parte do Adagro Pernambuco. Qual é a sua função lá? Eu sou gestora da Regional Surubim. A Regional Surubim, da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco, ela abrange 24 municípios, que vai do município de Vicência, passando por Paudalho, Carpina, aí pega Lagoa de Itaenga também, Limoeiro, Surubim, e aí vai até Vertentes. São 24 municípios. Estamos também com o Roberto Rodrigues, né, que é o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, o pastor, né? Pastor, ele além tem a patente também de pastor aqui em nosso município. Deixa-me ver aqui, Lapenda, extensionista do IPA também. E a pauta da gente aqui é a campanha de atualização cadastral. Quem é que pode estar de fato integrado nesse assunto aí? Quem deve fazer esse cadastro, Maria? Essa atualização cadastral ela é importante para todos os criadores de animais de interesse agropecuário. Não só o gado bovino, mas todo criador. Ovelhas, cavalo, abelhas, peixes, ostras, burros, jegues, todos os animais de espécie de interesse agropecuário. Todo criador, esse assunto é muito importante. Agora, essa atualização cadastral, Maria, ela acontece aqui mesmo ou lá em Recife? Como é que é feito esse processo? Essa atualização cadastral, ela ocorre no estado de Pernambuco. Vocês vêm aqui e fazem o cadastro? Os criadores procuram o escritório da Adagro ou em alguns escritórios que são parcerias com a prefeitura, como no caso do município de Lagoa de Itaenga, que funciona ali no Centro de Artesanato, a Secretaria de Agricultura do município, e o criador faz a sua atualização lá. Ou pode procurar o escritório de Carpina com a doutora Williane, de segunda a sexta, de 8 às 12, 13 às 17. E aí o criador faz a atualização cadastral. Ele leva um documento, o CPF ou RG, leva a lista das espécies que ele cria por sexo e faixa etária. E é importante também que o criador leve o CAR ou as coordenadas geográficas da propriedade, que indica a localização exata do local. A doutora Williane também está por aqui, né, para falar desse assunto. Agora, doutora, quem não fazer esse cadastro, qual é a penalidade que sofrerá por não atualizar o seu cadastro? Boa tarde. Dia, né? Boa tarde, na verdade, a todos os ouvintes. Então, a penalidade é, por exemplo, o bloqueio, né, da propriedade. Então, você não vai fazer nenhum tipo de movimentação animal. Os produtores também que não fizerem a atualização, eles ficam, por exemplo, com dificuldade para fazer aqueles financiamentos do governo para poder criar animais, né? Porque na hora da solicitação para abrir um empréstimo ou fazer algum tipo de convênio com os bancos, é solicitado o cadastro na Adagro. Sem o cadastro da Adagro, você também não consegue movimentar animais e nem fazer nenhum tipo de projeto. Mas, em suma, é mais ou menos isso.
Além do mais, quando o produtor ele tem o cadastro na Adagro todo direitinho, ele consegue alguns benefícios em algumas empresas, como por exemplo a própria IPA, né, que é um parceiro da Adagro. E fica com o cadastro bloqueado impedido da emissão de GTA, né? O criador não consegue emitir a GTA, que é um documento obrigatório para transitar com os animais. Seja qualquer finalidade, o criador vai levar para o abate, ele tem que levar esses animais portando a GTA, Guia de Trânsito Animal. Fazer vendas, ou vai levar para feira de animais, tem que estar com a GTA. Exposições então, também. Também é importante, e é importante também para você que já tem o cadastro da Adagro, mas não tem mais vontade de criar animais, vocês também têm que procurar as agências para vocês poderem darem baixa nesse cadastro. Se você não tem mais, não quero mais criar animal, eu não quero mais ter o cadastro na Adagro. Você tem que procurar a Adagro para você inativar o seu cadastro, para você não ficar inadimplente nas futuras campanhas. Porque toda vez que você não cancela esse registro na Adagro, ou você não dá baixa dos animais que você tem na propriedade, que morreu, que nasceu, que vendeu, você está inadimplente. Então a campanha ela também tem esse fator, né? Além de a gente ter uma pesquisa e dados dos animais de importância agropecuária, a gente também tem a questão de controle também dos cadastros das pessoas. Muita gente tem chegado também no escritório de Carpina com cadastros que há muito tempo não tem movimentação de animal e o cadastro está lá há anos sem movimentar. Então isso, se não for resolvido agora durante o procedimento da atualização de cadastro, de campanha, pode gerar multas também. Então é importante que você, produtor, que não tem mais animal na sua propriedade, que não quer mais criar animal, também procure para inativar. Seu cadastro ele vai ficar lá e ele só vai ser ativo novamente quando você solicitar. E para isso há algumas documentações que precisam ser assinadas para a gente poder dar uma baixa no sistema, né? Inativar para você não ter nenhum problema mais à frente. Isso, às vezes o criador ele comprou animais em 2020, 2023, vendeu esses animais, mas sem a GTA. E aí ele pode achar que está tudo certo com a Adagro, que não precisa ir porque no momento está sem animais. Sendo que, como ele não emitiu a GTA na época, os animais permaneceram no cadastro dele. Então, para a Adagro, é como se aqueles animais ainda existissem naquele local. Aqui em Pernambuco, o criador do gado, como é que está esse mapa aí, né? Temos um número grande de pessoas que conseguiram fazer esse cadastro ou ainda, de fato, precisa ter muito trabalho da parte de vocês para realizar esse cadastro? Alguns municípios ainda estão baixos. Por exemplo, Lagoa de Itaenga está baixo o índice. 13% só das propriedades hoje fizeram essa atualização. Então, tem muito trabalho essa semana. Viemos aqui, né, conscientizar os produtores para que não deixe para último dia, que providencie logo essa atualização e evite pagamentos de multas, advertências. A campanha em si, ela começa no início do mês de maio e vai até dia 31 de maio. Não temos ainda informações se vai ser prorrogado ou não, mas o produtor ele tem até dia 31, que no caso, na verdade mesmo até dia 29, né? Porque 30 e 31 é sábado e domingo, então não vai ter ninguém nas agências para fazer isso. E aí a gente não sabe se vai ter prorrogação. E sempre lembrando, são 2 campanhas por ano, que é a de maio e a de novembro. Essas campanhas elas ficaram no lugar daquela vacina de aftosa que se fazia antigamente. E aí é importante que o produtor, como falou a minha chefe querida aqui do meu coração, que ele procure a Adagro para se atualizar. E não é só bovino, não é só boi, vaca, carneiro, bode. Às vezes vocês têm mula, burro, tem uma criaçãozinha pequenininha de peixe, de subsistência, aquela galinha de fundo de quintal também. É importante vocês procurarem a Adagro para informar, porque também é uma questão da gente ter uma avaliação e ter números, em questão de não é só zootécnico, mas também de sanidade, de doença. Quando a gente tem os dados do produtor, em qualquer tipo de alerta de alguma doença de notificação, como por exemplo uma raiva, uma gripe aviária ou uma brucelose, a gente consegue com esses dados localizar a sua propriedade com mais rapidez e tomar as providências sanitárias também com mais rapidez. Então a gente precisa dessa atualização todos os anos e também diariamente. Comprou animal, vendeu animal, houve óbito, nascimento, a gente tem que estar sendo informado, porque se a gente não tiver essa informação, não tem como a gente chegar no produtor.
Isso vai basear as ações de defesa sanitária animal, né? O que vai garantir a segurança do rebanho pernambucano. A sanidade e a segurança. Tem aqui uma perguntinha que diz o seguinte: quem já fez atualização no ano passado precisa também fazer de novo nesta campanha e por quê? Como eu falei, tem que fazer todo ano. Enquanto houver animais na propriedade, enquanto ele estiver fazendo movimentação de animais, ele tem que procurar a Adagro para fazer a atualização. Como a gente falou, é 2 vezes por ano, enquanto tiver animal. Não crio mais animais, vendi, morreu. Tem que vir procurar a Adagro para a gente saber se o produtor ele vai querer manter o cadastro dele ativo ou não, para tomar as medidas legais referentes a isso, para ele não fazer nenhum tipo de pagamento de multa ou ter bloqueio final da conta dele, entendeu? Dona Maria, lá no Imbé, ela pergunta: o produtor que só tem criação para o consumo próprio também precisa atualizar? Precisa, mesmo que seja só subsistência, que é essa criação para consumo próprio, o criador tem que fazer essa atualização. Caso não tenha o cadastro ainda na Adagro, vai levar a documentação para fazer o cadastro na Adagro, cadastro de criador, e a partir daí ficar fazendo essas atualizações, maio e novembro. O criador tem a opção, além de fazer essa atualização presencialmente nos escritórios da Adagro ou na Secretaria de Agricultura, aqui de Lagoa de Itaenga, ele tem a opção de fazer online, acessando o site da Adagro, adagro.pe.gov.br, e se ele já tiver um pré-cadastro no CIAPEC, que é o sistema que a Adagro utiliza, ele consegue fazer a própria atualização, declarar nascimento, emitir a GTA da propriedade dele. E qualquer dúvida, pode procurar o escritório da Adagro de Carpina ou enviar mensagem pelo WhatsApp. 81 98494 1534. Repita. 81 98494 1534. Adagro de Carpina. Agora, o custo para quem atualiza é um custo que cabe no bolso de cada um? Na campanha agora de maio não tem nenhum custo, certo? Só na de novembro que há um pagamento de uma taxa que aí a cada ano tem uma variação de valor. A gente ainda não tem esse valor ainda estimado para a campanha de novembro, mas não é um valor, é um valor irrisório, sabe? É uma taxa básica. Em torno de R$7. Tem aqui uma pergunta interessante também. As nossas convidadas estão aqui para responder. Terceiros podem fazer a atualização por mim? Precisa de procuração? Não, precisa da procuração, porque já foi uma própria orientação do jurídico da Adagro, para a gente não ter problemas futuros, e também o proprietário também. Então, a indicação é ou a pessoa, né, o proprietário, ou uma pessoa que possua uma documentação na qual ela se responsabiliza. Por que é importante a gente solicitar esses documentos? Porque você está passando dados pessoais seus, né? Então, hoje a gente fala muito das leis de LGPD, que é as leis de proteção de dados. Então, a Adagro também trabalha com isso. Por isso, a gente sempre solicita que seja ou proprietário ou alguém que seja representante legal. Então, por exemplo, você tem um RT, um responsável técnico, é um produtor grande, tem responsável técnico, veterinário. Mesmo ele sendo um representante técnico, ele precisa de uma documentação que demonstre que ele tem total liberdade e responsabilidade para fazer esse tipo de atualização. Olha, vamos jogar esse abacaxi para o secretário ali, Bill da Barragem, né? O secretário Bill da Barragem, que também é o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, que as nossas convidadas informaram que a atualização desse cadastro aqui em Lagoa de Itaenga é muito baixo, né? O município também não tem essa responsabilidade para que venha procurar também ali os próprios produtores, né? Olha, pessoal, vocês estão aí prejudicando, né, o próprio município, prejudicando a produção de criação de animais aqui em nosso município, porque vocês estão aí acomodados demais, né? Veja aí, 13, 15%, né? Que até agora é um número muito baixo. Isso porque é o que a gente tem cadastrado, né? Ainda tem muita gente que não está cadastrada porque tem medo, porque acha que vai multar. A Adagro, ela não é uma agência de multa. Ela é uma agência também que educa. Então, a gente, como fiscalização, primeiro a gente visita a propriedade, a gente vê toda a questão do estado sanitário da propriedade, vê a questão como está a saúde dos animais e faz algumas orientações que são pertinentes a nós fiscais. E aí, às vezes, quando a gente vê que precisa de alguma coisa que não é da nossa ossada, a gente diga o IPA, ou procurar um veterinário ou zootecnista que seja apto para isso.
E, é claro, a própria prefeitura, junto com a Secretaria de Agricultura, ele também pode dar esse aporte e suporte ao produtor, entendeu? Olha, deixa eu puxar aqui uma conversinha também com o nosso que representa o Conselho de Desenvolvimento Sustentável Rural aqui, para saber como é que está aí, o município está se preocupando também com isso, o pastor Roberto Rodrigues, porque as irmãs falaram aqui que está muito baixo, né? A atualização cadastral dos produtores rurais. E aí, você que faz parte de um órgão tão importante, você tem acochado ali com o prefeito, com o próprio secretário, dessa lenha aí, se for possível. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Lagoa do Itaenga. Boa tarde, agricultor, produtor rural que estão sintonizados nesse momento. Quero agradecer essa oportunidade que foi aberta para a Drago, para o IPA e para o Conselho de Desenvolvimento, para dizermos que nós estamos atuando. Não é fácil administrar situações que englobam o município junto aos criadores. Porque muitas vezes nós encontramos... Isso não é questão também de questão de segurança pública também, não? Rapaz, eu não vou entrar nesse ponto, porque eu não vejo muita... Não fique em cima do muro, não, pastor. Não, eu não tô direcionado para esse ponto. A minha posição no município hoje, eu sou presidente do Conselho de Desenvolvimento, que temos enfrentado dificuldades até para visitar o agricultor. Marcamos reuniões, e nessas reuniões vem todo mundo aqui das associações que estão dentro da cidade, dentro da área urbana, mas o produtor lá da área rural não vem. É convidado, mas não chega. Então a gente fica sem informações concretas do que está acontecendo na propriedade. Primeiro ponto é que eles têm medo de ser multado. Ninguém quer gastar dinheiro hoje com cadastro, com multa, porque cria um animal em casa. Mas não sabendo ele que talvez... questão, pastor, é que, como as meninas falaram aqui, né, que é uma atualização que custa um dia tão pouquinho, e agora que vai ser grátis, né? Exatamente, graças a Deus, né? Chegou esse ponto aí de ser grátis. Então, o que é que a gente tem que fazer, eu acho? É convidar e visitar mais esse pessoal e ver a situação de cada um na sua criação. Às vezes o cidadão tem um sítio de 2 hectares e os animais são criados lá no fundo, lá na cerca final. Nós chegamos na casa para conversar e ele não apresenta o que tem lá. Eu não sei o porquê, mas já aconteceu comigo algumas vezes. No entanto, é hora deles se levantarem, porque, na verdade, quem está sentindo a dor é que deve chorar, que deve reclamar, que deve buscar. Nós estamos à disposição. Nunca, jamais vamos nos negar, dar um apoio, dar um auxílio e indicar os órgãos competentes que vão resolver essa causa. Para isso existe o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, está ligado à área rural de todo o município. E nós estamos aqui prontos para trabalhar e fazer aquilo que é o certo. Aqui as meninas do Adagro, mas isso aí não é caracterizado também quando o pessoal, como falou aqui o pastor, ele omite, né, ali os animais no seu curral, né, no seu quintal, e vai colocar ali agora a questão de saúde pública, né? E agora, como fazer, né? Então, por isso que a gente sempre informa que a Adagro não é um órgão punitivo. A gente sempre, quando visita os proprietários, a gente faz o que chama educação sanitária. A gente explica a importância do cadastro e explica o porquê que a Adagro tem que saber da existência desses animais e explica que isso é padrão. Então, todos os locais no país existe uma Adagro, né, com nomes diferentes e que fazem o mesmo papel, educativo e sanitário. É importante que as pessoas falem, cadastrem, atualizem seus cadastros, exatamente como eu falei anteriormente, a questão de doenças de notificação. Deus me livre, um animal doente desse, a gente não tem ciência e alguém vai lá e maneja e contrai a doença. Até a gente descobrir de onde foi o foco para fazer o controle, sem os dados, é impossível chegar. É como a gente fala, a vigilância sanitária Adagro, ela só vai chegar no problema se ela tiver dados, se ela tiver informações. A gente não tem como adivinhar que está tendo aquele problema, entendeu? Por isso que é importante o produtor. E o canal é aberto exatamente por isso. O produtor viu um animal com problema, com a estomatologia, está com estranho,
ele já pode informar a Adagro para a Adagro ir lá tomar as medidas legais e sanitárias. Não quer dizer que a gente vai chegar lá multando, a gente vai ver o que é o problema. Por isso que tem essas campanhas de atualização de maio e de novembro, para a gente poder saber como é que estão as movimentações dos animais, se não está tendo uma mortalidade muito alta. Se teve aquela mortalidade muito alta, foi o quê? A gente precisa saber o que ocorreu. Porque às vezes pode ser uma mortalidade, mortes, né? Morte de animal por uma doença, mas também pode ser por um choque, por uma doença que não é uma doença que vai passar para nós, os seres humanos. Um erro de manejo, a gente pode até dar uma orientação para esse produtor também. Porque infelizmente a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a informações técnicas. É uma coisa que infelizmente a gente ainda tem no nosso estado. E a Adagro também está para isso, para informar o produtor. Isso aqui não é da nossa ossada, mas procure o IPA. Procure um veterinário, um zootecnista, ou alguém da Secretaria de Agricultura que possa, um técnico, por exemplo, para lhe dar um aporte aqui, para você melhorar a sua produção, porque é importante. Ô Maria Eugênia, na verdade, tem aqui um abacaxi para vocês também, né? Que a gente tem visto aí que o pastor, ali o Roberto Rodrigues, falou dessa questão aí que estão chegando perto do próprio produtor rural. Cabe também o próprio Estado dar um puxão de orelha no próprio município para que haja uma aceleração ainda mais em relação a esse cadastro para se atualizar, um número tão baixo, tão até que insignificante, né, para a população que temos aqui de animais, né, ali onde o homem está cuidando, mas parece que o pessoal, né, só se ajeita mesmo quando recebe aquele puxãozinho de orelha que vai coçar um pouquinho o bolso, né? Mas é importante também que o criador tome para si a responsabilidade. Se ele está criando os animais, um animal pode colocar em risco todo o rebanho do município. Mas aí não cabe, não é a questão do estado e do município? E aí? Como é que Mas vão? o criador também é responsável por essas informações. Tem que A partir para cima responsabilidade dele, né? dele, sim. A Adagro de Carpina faz as visitas, faz a busca ativa, faz a vigilância ativa. Mas nós não temos condições de ir em todas as propriedades. Então o criador também tem que ficar responsável por isso. Os animais, ele está de posse daqueles animais. Ele tem a obrigação de fazer esse cadastro. Esse cadastro é obrigatório, essa atualização. Ô Roberto Rodrigues, e você que representa o Conselho de Desenvolvimento Sustentável Rural, mas qual tem sido aí também os argumentos da própria Secretaria para que acoste também um pouquinho aí, né? Acoste um pouquinho aí para que o produtor chegue perto de vocês, né? Para fazer aí junto ao Adagro essa atualização tão importante. Olha, Júlio, eu digo o seguinte, que muitas vezes falta a solicitação do criador. Como eu falei, não sei o motivo qual que o criador não procura expor ou contar, ou dizer, ó, eu tenho 30 cabeças de gado no meu sítio e eu precisaria que alguém acompanhasse. Não, ele sempre fica na dele, ele cria aquele animal, no tempo de corte ele vende e muitas vezes, vende para fora. Tá entendendo? Então fica o município sem informação. Porque Aí entra aí também o abatedouro clandestino de pois animais. é, né? Então você vê, às vezes a Secretaria de Agricultura, que eu não estou aqui para defender a Secretaria, meu amigo demais, mas ele tem que ter a primeira informação para poder começar a ação. É como o IPA, né, Lapenda? Se Lapenda não visita, se Lapenda não visita porque alguém não solicita a visita dele. Ele não vai adivinhar lá no escritório que tem alguém lá no sítio precisando de ajuda, de um esclarecimento maior. Tudo isso tem que haver comunicação. Mas nós notamos, infelizmente, que nos dias de hoje, muitos criadores e agricultores também, ele se fecha lá no seu casulo e espera que caia do céu a solução para o problema dele. Quando se ele falasse, se ele expôs, se ele procurasse, no caso da Secretaria de Agricultura, quando ele chega lá com um problema de doença no animal, tem plena convicção que já tem alguém que diz assim, você vai em tal lugar e vai resolver esse problema. Porque quando tem problema na questão da terra, o IPA está aí, o meu amigo ali tem rodado esse município ali, até com a gente acompanhando, e aí consegue soluções que vêm dar um paliativo ao agricultor, entendeu? Mas é preciso entender isso.
tem que partir o primeiro passo é daquele que tem que estar criando. Compra um animal lá em João Alfredo. Aí não pergunta se tomou vacina, se está com saúde, ele quer saber preço baixo. O primeiro pensamento que vem na mente do criador é o seguinte: vou comprar aqui barato, vou engordar e vou vender caro. Aí não quer saber se o animal está com problema, de onde veio, de que situação. Não tem informação nenhuma. É tão tal que muitas vezes compram para o animal vir à noite, para não cair de pegar uma fiscalização na estrada. Então, é um assunto, tem que mudar esse pensamento, que na verdade o Estado está dando suporte, está protegendo. Nós temos na Secretaria de Agricultura, temos aqui técnicos para esse assunto. Agora, é preciso que haja a primeira partida. Quando você tem dor de cabeça e ela dá febre, você corre para o hospital, né? Aí lá vão fazer uma ficha, saber o que é que você tem, fazer exame, etc. Da mesma forma é o agricultor. Ele tem um animal, e o animal está dando problema, está mancando, está puxando uma perna, ninguém sabe por quê. Porque ninguém é técnico ou zootécnico, né? Então tem que procurar informação para saber o que é que ele tem. E daí surgem as informações e as soluções para o problema. Só para atualizar aqui, para quem chegou agora, né? E lembrando que até quando vai esse até cadastro? Dia 31 de maio. De 1º a 31 de maio, essa primeira etapa de atualização. E os documentos, né, que precisa para levar, para atualizar o cadastro? RG, o CPF, a lista dos animais por espécie, sexo, faixa etária, os animais que nasceram depois da última atualização ou caso teve alguma mortalidade, e o documento da terra, se tiver o CAR também, pois precisamos atualizar as coordenadas geográficas, a localização da propriedade. Chegou uma perguntinha aqui que o ouvinte faz a seguinte questão: se eu vendi ou comprei animais depois da última atualização, como declaro isso? Essa compra ou essa venda deveria ter sido com a GTA, Guia de Trânsito Animal, que, como eu falei aqui, é um documento oficial e obrigatório para transportar animais de produção. Quando o criador compra e exige a GTA de quem estiver vendendo, quando for transportar, que for emitir essa GTA, os animais automaticamente já entram no cadastro do produtor que está comprando. Do mesmo jeito, quando o criador vai vender os animais e tira a GTA para poder fazer o transporte desses animais, eles já saem da propriedade e vão para o destino. Caso não tenha sido compra ou venda com a GTA, ele procura a Dagro de Carpina e vai ser feito lá o procedimento para atualização. Estamos ao vivo aqui com o programa Itaenga Notícias e essa também perguntinha interessante. Propriedade arrendada, quem deve atualizar, o dono ou o arrendatário? Bem, o correto é o proprietário realizar também o cadastro dele, a atualização, e os arrendatários também. Ambos têm que procurar a Dagro para poder fazer a atualização. Porque a propriedade pertence a uma pessoa, mas a outras pessoas que arrendam a terra para criar animais. Então, eles precisam também procurar a Dagro, levar os dados dos animais, a quantidade que tem, se morreu, se nasceu, para a gente poder atualizar o cadastro dele também. Também a gente registra aqui NARA, que é Assistente de Defesa Agropecuária, não é isso? Pronto. E também tem aqui uma informação dizendo que no Centro de Artesanato devem procurar a Vitória, Serviço de Cadastro, GTA e Ficha Sanitária. Negócio tão simples, né? Pois é. Mas muitas vezes não querem ir até lá. E tá lá, a Vitória eu conheço, ela tá lá de 8 da manhã a 1 da tarde. Ninguém chega para atualizar. Mas eu creio que a partir de agora a situação vai ser outra, né? O criador está sendo alertado e vai, a partir de hoje, eu creio que vai procurar a Secretaria de Agricultura, vai ter sua informação, vai concluir o seu cadastro e a gente vai dar andamento nessa situação, ok? Maria Eugênia e Uliana, o que não foi perguntado, podem acrescentar aí, chamar a atenção mais uma vez do produtor rural, né, para que ele se oriente, né, que ele é um produtor de animais e a gente consome animal, e isso se ele não tiver cuidado no manejo,
na atualização de cadastro, né, não prestar as informações corretas, ele vai estar pondo em risco a nossa população. Justamente, por isso que eu falo desde o início que é importante eles estarem trazendo esses dados para a gente, porque em qualquer tipo de doença... Vamos para o outro microfone aí. Pronto, agora sim. Então, assim, por isso que eu falo desde o início que é importante, né, o produtor procurar a DAGRO para manter esses dados atualizados, porque em qualquer intercorrência de alguma doença de notificação, que graças a Deus a gente, quando aparece, a gente consegue ir lá, ver que é só um caso suspeito e tomar as ações, sem esse dado a gente não consegue chegar até lá. E também é importante para você, produtor, que vocês não tem que ter medo da Adagro, né? Como eu falei, a Adagro está aqui para agregar. A gente também precisa que vocês tirem esse mito de que a Adagro está aqui como uma instituição punitiva. A gente também está aqui como uma instituição educativa. O cadastro é de suma importância para vocês, para nós, a Adagro, instituição, e para o Estado, para a produção animal. Afinal de contas, como falou o colega aqui, a gente está produzindo comida. E a gente tem que produzir comida com qualidade, né? Não é só as nossas famílias que a gente vai ter cuidado com a alimentação. Quando você vende um animal para abate, você vai transformar aquilo em carne, em produto, você está levando, pode estar levando problemas para outras famílias que não estão sabendo de nada. Por isso que é importante a gente ter esse controle zoossanitário, né? A gente ter controle das doenças, controle dos animais nas propriedades. Então, produtor, assim, é de suma importância que vocês tomem essa iniciativa. Não tenham medo de procurar a Adagro e as secretarias e os apoios, no caso os EACs, para fazer a sua atualização e se cadastrar. Como eu falei, tem benefícios também atrelados a isso. Vocês conseguem alguns benefícios no governo e também nos apoios técnicos quando tem o cadastro na Adagro, né? Então, minha gente, hoje conversamos aqui com o nosso amigo pastor Roberto Rodrigues, né, que faz parte, ele é o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do município, Williane, fiscal agropecuária, Nara, assistente de defesa agropecuária, que ela não deu a palavrinha, né? Mas o espaço está aberto. E também a Maria Eugênia, né? Maria Eugênia Soriano, gerente regional da Adagro. Muito obrigado, viu, Maria Eugênia, e todos vocês que puderam hoje ter esse bate-papo com a gente aqui da Itaenga FM para o produtor rural itaenguense. Obrigada, Júlio. Nós que agradecemos aqui ao espaço e estamos aguardando... Agradecendo a Borges também, né? Borges, que fez a ponte, obrigada, né? Borges fez a ponte. O amigo, como é o nome do amigo? Lapenda também. Lapenda, gente da gente. Isso. Queria agradecer aqui o espaço e dizer aos criadores, né, que estamos à disposição. Como já foi passado o número do WhatsApp, qualquer dúvida, podem entrar em contato, procurar o escritório da Adagro de Carpina. E queria fazer um chamado aqui aos criadores de alguns sítios que estão com um número maior, né, de inadimplentes, que é o sítio Arrombado. Vamos coçar o bolso, né? Tirar esse caranguejo aí, minha gente, do bolso. Sítio Um Imbé. negócio tão pequenininho, né? Um dinheirinho tão pequeno, rapaz. Você não quer botar a mão no bolso? E a taxa só é paga agora em novembro, né? A taxa de atualização é em novembro. Agora em maio ela não existe. E Vai é ter uns 5 importante. meses, né? E assim, tem que fazer a de maio e de novembro, porque até novembro pode acontecer várias coisas. Você pode comprar animal, às vezes você nasce animal, você não quer mais criar bicho, ou quer mudar seu método de criação. Eu criava boi, vendia os boi, agora vou comprar cabra. Aí eu tinha cabra, não quero mais, vou começar a criar porco. Aí você tem que estar informando isso. Isso é importante até para eles, socialmente falando, entendeu? Porque a gente realmente precisa que o produtor traga esses dados para a gente. Então, atenção, pessoal. Sítio Cacai, sítio Imbé, sítio Quatis, sítio Salina e o sítio Arrombado, como já foi dito aqui. Atenção, pessoal, procure o escritório da Adagro ou a Secretaria de Agricultura do município para fazer a atualização cadastral do seu rebanho. Obrigado a todos e a todas. Esse foi o nosso programa Itaenga Notícias. Amanhã a gente volta com muito mais. Vem aí o apoio cultural. Depois tem Manuel Antônio na tarde Super Brega. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. O
O amigo agricultor não precisa sair da cidade para comprar produtos agrícolas. Na Casa do Criador, você encontra vários tipos de sementes de capim, inseticidas em geral, rações, medicamentos e vacinas para aves e animais. Temos arames farpados, bombas para pulverização, carro de mão, ferramentas, implementos agrícolas. Tudo isso e muito mais você encontra na Casa do Criador, na Rua Maria Aurora, número 80, em frente à academia. Telefone 3653-1739. Aceitamos todos os cartões. Organização do casal Manezinho e Cleide.